Você sabia que existe um filme onde um dos predadores alienígenas mais brutais dos filmes de terror espacial recente quase passou despercebido pelo público? Uma criatura que se move como aranha, ataca como um escorpião e caça como se fosse o verdadeiro dono do planeta inteiro. Em longa distância, o espaço não é o maior perigo, já que o verdadeiro terror rasteja. Hoje vocês vão conhecer a história do filme e a anatomia desse alienígena monstruoso e a possível biologia por trás dessa criatura tão interessante e como ele se compara aos predadores mais letais da Terra. E também vou falar porque esse monstro merecia muito mais reconhecimento. Sem mais enrolação, deixa um like no vídeo e vem comigo. Eu sou o Johnny e esse é o Mysterium TV. E aí, turma, tudo bem com vocês, meus amigos? Eu estou ótimo. E nossa história começa com Andy Ramirez, um minerador espacial comum, trabalhando em uma nave de extração interplanetária. Nada de herói militar, nada de cientista brilhante, só um trabalhador tentando sobreviver no espaço profundo. E após uma chuva de asteroides atingir a nave, ele desperta do criossono e descobre que caiu em um planeta desconhecido. A nave-mãe está destruída e a tripulação praticamente morta. E o oxigênio do traje está diminuindo rapidamente. É aí que entra um dos elementos mais interessantes do filme, a inteligência artificial do traje, Leonard. E a essa que não é apenas um assistente técnico, já que Leonard comenta, ironiza, calcula probabilidades de morte com frieza quase cômica. Alívio cômico esse necessário no meio de todo esse caos, já que enquanto o planeta é brutal e silencioso, a IA cria pequenos momentos de humor que quebram a tensão, mas ao mesmo tempo lembram que Andy está completamente dependente da tecnologia para continuar vivo. E durante sua jornada, Andy descobre que não é o único sobrevivente. Ele entra em contato com Naomi, outra tripulante que está presa em uma cápsula de emergência extremamente distante. A partir daí o objetivo muda. Não é apenas sobreviver, é atravessar um planeta alienígena infestado de predadores para alcançá-lo. E no caminho ele acaba enfrentando terreno rochoso e instável, falta de oxigênio, estruturas naturais perigosas e, claro, meus amigos, principalmente as criaturas. Entre elas, um predador topo de elite completamente assustador. Um outro sobrevivente chega a dar as caras, mas é rapidamente eliminado por essas, entre aspas, aranhas, deixando claro que aquele mundo não é apenas hostil, ele é habitado por um predador dominante. E, infelizmente, Andy está atravessando o território de caça dessas criaturas. No final, quando ele finalmente alcança Naomi, não há sensação de vitória completa, porque o verdadeiro problema continua lá fora. Os predadores ainda estão vivos, mas pelo menos os sobreviventes estão protegidos dentro da colossal nave-mãe enquanto esperam pelo resgate. Segue, curte e compartilha para o monstro não me devorar. Parte 2. Anatomia do monstro. Visualmente, a criatura mistura características de artrópodes terrestres, corpo segmentado, múltiplas patas articuladas, estrutura rígida semelhante a um exoesqueleto, movimentos rápidos e angulares. Ele lembra uma fusão de escorpiões com aranhas e vários outros insetos predadores, só que maior, muito maior e bem mais agressivo e resistente, já que possui um exoesqueleto extremamente rígido, que o protege contra impactos, variações térmicas extremas e ao ambiente hostil daquele planeta.
É uma carapaça essencial para a sobrevivência dessa criatura. Para se locomover, ele possui múltiplas patas que permitem estabilidade em um terreno rochoso e uma mudança rápida de direção. O ataque vem em alta velocidade. Ele não corre como um mamífero, ele explode em movimento. Ele possui uma estrutura semelhante à do escorpião no seu abdômen. É provável que ele a utilize para perfuração rápida. Não sabemos se existe uma possível toxina, porém ele também usa esse terceiro membro para se locomover em alta velocidade. Velocidade essa que ele usa para eliminar rapidamente suas presas. Já o comportamento dessa criatura é impressionante, já que ela é extremamente territorialista, igualmente oportunista, muitas vezes usando a emboscada para capturar suas presas. E o mais bizarro disso tudo é a força desproporcional da criatura. Esse alienígena parece atacar com uma força que equivale a dezenas de vezes o seu próprio peso. É impressionante. E ele parece agir por instinto puro. Todo esse arsenal o coloca no topo da cadeia alimentar desse planeta. Ele é o ápice, turma. Comparação com predadores terrestres. Vamos comparar. Escorpiões. Ataque rápido, ferrão, possível veneno neurotóxico e defesa eficiente. Aranhas. Emboscada, sensibilidade a vibrações, estratégia silenciosa. Louva a Deus. Precisão letal, ataque frontal agressivo. O alien de longa distância parece combinar tudo isso, mas com uma diferença. Ele é grande o suficiente para caçar e devorar humanos, e isso muda completamente o nível de ameaça. Por que esse monstro funciona tão bem? Ele funciona não porque é exagerado, ele parece biologicamente possível dentro daquele ambiente. Ele não tem poderes mágicos, ele é natureza alienígena bruta, indiferente e letal. E isso torna o terror mais real. Não porque ele odeia, não porque planeja vingança, ele simplesmente caça por puro instinto e fome. Ah, e antes que eu me esqueça, parece que essa criatura vive em algum sistema de casta, já que no final do filme aparece uma versão maior e com uma aparência levemente diferente das demais criaturas. É como se fosse uma rainha ou outra casta que ainda não conhecemos desse espécime alienígena, e eu achei extremamente interessante. Aparentemente se trata de uma fêmea para vários machos, já que tudo indica que ela estava protegendo um ninho que ela criou dentro de uma das alas da nave-mãe. E eu adorei cada minuto acompanhando essa criatura, galera, é sério. Além de ser muito maior que o macho, ela possui o dobro de membros. A princípio, esses membros ficam juntos, e quando ela precisa mudar para o modo de ataque, seus 3 membros se separam, dando ainda mais mobilidade e agilidade, fora a força física ainda mais brutal. Sério, essa criatura é um tanque de guerra defensivo e ofensivo ao mesmo tempo. É muita apelação para um alienígena só. Eles possuem uma segunda boca na barriga, que acredito servir como um reservatório de alimentos. Vamos sair da criatura e vamos falar do filme como um todo, já que as críticas ao filme foram mistas. Mas, na minha opinião, esse filme merecia mais reconhecimento. Talvez muita gente tenha esperado um sci-fi explosivo, mas o foco aqui é sobrevivência e também um leve tom de humor. E quando você olha para a criatura como o verdadeiro antagonista, o filme ganha outra dimensão. Ele se torna um estudo de ecossistema alienígena, um estudo de um predador fantástico. E para quem gosta de monstros, como a gente aqui do Mistério TV, isso é ouro, né não, meus amigos? Dito isso, o alienígena de longa distância pode não ser o mais famoso do cinema, mas ele é um dos predadores mais interessantes dos últimos anos. Mas e aí, se você estivesse naquela situação, você enfrentaria aquela criatura ou seria mais um eco no planeta dela? Se você quer mais análises de monstros alienígenas, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar qual a próxima criatura ou filme de monstro
que vocês querem ver aqui no Mysterium TV. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma!